Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Eliana, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre o gênero História em Quadrinhos, conteúdo que está lá na apostila nova de vocês. E aí, alguém sabe dizer o que é o gênero História em Quadrinhos? Tenho certeza que sim, afinal, quem não já leu uma história em quadrinhos, não é verdade? História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e, e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não verbal. E aqui eu trouxe para vocês esses exemplos. Gibi. Quem nunca leu Gibi? E da Turma da Mônica? Quem já leu? Tenho certeza que sim. E aí vocês vão me contar lá na nossa live daqui a pouquinho, hein? Então, pessoal, o, o gênero História em Quadrinhos é um texto narrativo, só que ele é um texto narrativo escrito de forma diferente daquele que nós estamos acostumados a ver. O texto narrativo, normalmente, ele é escrito em forma de parágrafo, não é isso? O HQ, ele está disposto em quadrinhos e apresentam também os elementos da narrativa. Que elementos são esses? O enredo, ele possui personagens, apresenta o tempo, o lugar e o desfecho. Lógico, né? Toda história em quadrinhos tem início, meio e fim, certo? Ele apresenta as seguintes características: linguagem verbal e não verbal. O que seria isso, professora? Como nós já vimos, a linguagem verbal são os textos escritos em forma de palavras, e o não verbal são as imagens, as expressões que os personagens fazem. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns modelos, alguns tipos de balões. Fala do personagem, o cochicho do personagem, o pensamento, o grito, a fala de mais de um personagem, ou seja, quando vários personagens estão falando ao mesmo tempo. O personagem teve uma ideia, o personagem está com dúvidas, ou ele está admirado. O personagem não consegue se expressar. E aí tem o balãozinho com 3 pontinhos, né? Que são as reticências. O personagem está choroso, triste, ou ainda está cantando e, por fim, está zangado. Então, esses são alguns modelos, né? Nós sabemos que existem vários outros tipos de balões, certo? Uma outra característica desse gênero textual é um recurso bastante explorado, que são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, cabum, como o som de trovão, tic-tac, como o som dos ponteiros do relógio, entre outros.
aí chegamos ao final desse conteúdo, mas tem um desafio para vocês. Que tal agora vocês fazerem a leitura da história em quadrinhos, que está lá na apostila de vocês, nas páginas 3 e 4, certo? E aí na nossa live nós vamos discutir sobre a história em quadrinho que vocês leram e fazer a resolução da atividade das páginas 5 e 6. Tudo bem? Vou aguardar vocês, hein? Um beijo.